Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seu dia. Seja um dia de paz, um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus. Amém? Amém. Às vezes as pessoas acham que para receber a salvação, o perdão, o amor de Deus é algo muito difícil. É um processo longo entre conhecer a Deus e se tornar de fato um discípulo de Jesus Cristo, se batizar. Há uma ideia errada hoje em dia de que esse é um processo muito longo e difícil. Eu quero mostrar para você um exemplo na Bíblia de que isso não é verdade. Eu quero mostrar para você que é possível um homem, uma mulher tomar uma decisão real com Deus e receber de Deus uma nova vida instantaneamente. Em alguns minutos, em algumas horas, é possível você ser transformado e ser uma nova pessoa. E eu quero usar um texto com você, ler com você, está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Lembrando que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, e que ele relata os acontecimentos, então os atos dos apóstolos depois que Jesus subiu aos céus, e eles então iniciaram, o seu trabalho na igreja, levando o Evangelho para o mundo todo. E aqui vai falar especificamente de um discípulo chamado Filipe, e diz o seguinte: um anjo de Deus falou a Filipe dizendo: disponha-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Este caminho se encontra deserto. E ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que estava vindo de adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, vamos dar uma paradinha aqui e a gente já vai continuar a leitura no versículo 29. Mas eu quero dar uma paradinha aqui com você. Olha que interessante, Deus move o coração de um homem, de um cristão chamado Filipe. Filipe era um seguidor de Jesus Cristo. Ele estava servindo a Deus na sua cidade, foi pregar em Samaria, que é fora da sua região. E quando ele estava lá com os samaritanos, que também eram do povo de Israel, Deus disse: vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai para o deserto agora. E ele foi. E no deserto havia um homem passando numa carruagem. Não era um judeu de povo, mas era um homem que estava procurando a Deus, porque ele havia vindo no templo em Jerusalém e estava lendo a Bíblia da época, os profetas, lendo o livro do profeta Isaías. Era um homem que trabalhava para a rainha dos etíopes. E aqui a palavra etíope era um termo usado para todos os africanos na época. Então ele era um homem negro, africano, e ele era um eunuco. Eunuco eram pessoas que eram castradas já quando crianças para trabalhar dentro dos palácios. Como trabalhavam com mulheres e tudo mais, eles eram castrados, então para não ter uma sexualidade ativa, né? Não gerar nenhum tipo de desconforto para os reis e rainhas nesse ambiente, eles eram castrados desde crianças e eram destinados ao serviço público. Essa era uma prática terrível, mas que existia antigamente, né? Os eunucos eram pessoas separadas para o trabalho dentro dos palácios, principalmente trabalhando perto de mulheres, né? E tudo mais. Então, este homem vinha de Jerusalém e estava ali dentro da sua carruagem. E Deus coloca Filipe no caminho deste homem. Um homem que de alguma forma estava procurando a Deus, mas não era do povo de Deus, não tinha os costumes do povo de Deus, era de um povo estrangeiro, de uma cultura diferente, certamente de um idioma diferente.
Mas ele estava tentando conhecer a Deus, tanto que ele estava lendo o Antigo Testamento da Bíblia. E aqui fica uma coisa interessante. Está cheio de pessoas procurando a Deus no lugar errado, mas estão tentando conhecer a Deus. Às vezes indo para uma religião errada, indo para um caminho de ocultismo, às vezes procurando uma filosofia que nós que já conhecemos a palavra de Deus sabemos que não é a verdadeira. Talvez até tateando no escuro, caem numa seita, num ensino errado, mas de alguma forma Deus sabe que essas pessoas estão tentando encontrar a Ele. E Deus se importa com essas pessoas. Por isso Deus move os seus homens, mulheres de Deus na direção dessas pessoas. E aqui diz então o versículo 29, então disse o Espírito de Deus a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha este homem. Filipe correu e correndo ouviu ler o profeta Isaías e lhe perguntou, você compreende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Então convidou Filipe para subir e assentar-se junto a ele. Olha que interessante. Filipe chegou mais perto do homem. Quando chegou perto do homem, viu que ele lia a Bíblia. E ele fez uma pergunta, você está entendendo? E o homem disse, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E convidou Filipe, que estava até então correndo do lado da carruagem, agora para subir na carruagem. E ele diz assim, ora, a passagem da escritura que estavam lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é retirada. Então essa aqui é uma profecia do profeta Isaías, que profetizava o que iria acontecer com o Filho de Deus, com o Santo de Deus. E a gente sabe que essa injustiça aconteceu com Jesus, quando ele morreu na cruz. Mas o etíope não sabia. Então o eunuco disse a Filipe, eu te peço que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo o caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Olha que interessante. Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? Gente, esse homem, diante da explicação de Filipe, diante da palavra de Deus revelada por um discípulo de Jesus, e eu digo aqui, você e eu também somos discípulos de Jesus, diante desta palavra revelada, explicada, o homem teve fé no seu coração e ele disse, eu quero ser batizado. E ele sabia que batismo significa lavar-se do seu passado, do seu pecado, para se tornar um novo homem, uma nova pessoa. Significa também a porta do reino de Deus. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. A porta para entrar na salvação passa pelo batismo. Porque nós cremos com o coração, confessamos com a boca e então caminhamos para o batismo. Não basta apenas você crer no coração. Existem atos de fé que Deus espera de você. Um deles é confessar Jesus com a sua boca, publicamente. E outro ato de fé, subsequente, imediato, é você descer as águas. Então, Filipe respondeu, versículo 37, é lícito se tu crês de todo o coração. E respondeu ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! É essa a fé que é necessária, é essa a evidência necessária para o batismo. Ah, pastor, mas ele não fez um curso de batismo. O curso dele era o homem conversando com ele, era Filipe conversando com ele. Ah, pastor, mas o Filipe ele não analisou se esse homem mudou de vida, se ele largou os antigos hábitos errados, se ele se converteu de verdade, se ele fez isso, fez aquilo, deu o dízimo. Gente, para o batismo não é necessário nenhum tipo de prova. O batismo é a prova diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno inteiro, de Satanás e seus demônios. É a prova de que você deseja ser um novo homem e que espiritualmente
E preste atenção, o batismo é um ato espiritual, é físico, mas com consequências espirituais, que espiritualmente você não pertence mais ao pecado, você morreu para a velha vida e você nasce como um novo homem. Não espere até ser transformado para ser batizado. Se você tem o desejo de ser transformado, corra para o batismo, porque o batismo é a porta para o reino de Deus. E aqui eu estou falando com pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que têm uma fé em Jesus, mas que talvez estão se enrolando, estão postergando o batismo. Queridos, o batismo não é a linha final de chegada de uma corrida de anos na vida cristã, não. O batismo é a linha de saída da corrida. Você inicia a sua vida com Deus no batismo. E aí você vai ter um percurso todo de uma corrida chamada santificação. E nessa corrida que vai levar a tua vida toda, você vai caminhando até o dia da glorificação, que é o dia que ou você vai morrer, e então você vai para o reino de Deus, ou você será arrebatado, porque Jesus vai estar voltando nos ares, e ele vai levar você diretamente, você vai ser transformado nos ares, você vai ser glorificado nos ares. De uma forma ou de outra, esta corrida cristã termina na glória, quando então não haverá mais pecado, nem dor, nem sofrimento, seremos transformados completamente. E esse corpo de pecado não mais será nosso, receberemos um novo corpo. Aleluia. Quero dizer para você hoje, meu amigo, minha amiga, decida se batizar se você ainda não é batizado. Não espere o dia de amanhã. No final desse áudio, eu vou fazer um convite especial se você é aqui da região, mas eu quero convidar você de qualquer forma a procurar a sua igreja e perguntar: quando tem batismo? Eu quero me batizar. Procure uma igreja se você não vai a uma igreja costumeiramente. Decida ir, porque é lá um dos lugares que Deus fala. Deus fala em todos os lugares, Ele está falando agora aqui conosco. Deus fala por sinais, fala pela natureza, Deus envia pessoas. Mas a igreja é um lugar estratégico de Deus, onde pessoas se reúnem com uma decisão, com uma intencionalidade de ouvir a voz de Deus. Ok? Então você precisa estar junto com a igreja, você precisa ser igreja. Isso também é importante. Vá à igreja e diga assim: eu quero me batizar. Se você já é batizado, meu amigo, você já é uma nova criatura. Levante a cabeça. Ah, pastor, mas eu errei, eu pequei. Você tropeçou no caminho da corrida? Levanta e continua a sua corrida. Peça perdão pelos seus pecados. Você não precisa se batizar novamente. Quem já foi lavado uma vez não precisa mais. Agora é só todo dia lavar os pés. É isso que Jesus fala. Todos os dias lavamos nossos pés, ou seja, aquelas impurezas do dia a dia, através da oração, pedimos perdão e somos regenerados, lavados pelo sangue de Jesus. Siga a sua corrida em direção à glorificação. Seja santificado por Deus todos os dias na corrida da fé. Aleluia! Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. Ele transforma vidas. Ele pegou esse homem aqui e veja, numa conversa que levou minutos ou horas, ele tomou uma decisão que mudou toda a vida dele. E eu digo mais, mudou a vida do povo dele. Porque este homem vai levar a igreja de Jesus Cristo lá para a sua terra. Aleluia! Lá para a África, ele vai fundar uma igreja que vai permanecer por séculos e séculos, anunciando o Salvador Jesus Cristo. Tome a decisão se você ainda não é batizado. Se você já é batizado, tome uma nova postura, porque você já é, diante de Deus, um novo homem, uma nova mulher. Amém? Seja cheio de fé. A fé é o que vence o mundo. A fé é o que nos coloca na presença de Deus. Não é as suas obras perfeitas. Você nunca vai ser perfeito, e nem eu. Mas é aquele que nos aperfeiçoa. É o próprio Cristo em nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos hoje perdão por toda incredulidade e por todas as vezes que colocamos obstáculos para fazer a Tua vontade. Senhor, queremos hoje Te servir de todo o coração. Queremos ser como Filipe e ouvir a Tua voz e ir até as pessoas anunciar o Teu amor. Também queremos, Senhor, agora que já somos batizados, viver de modo digno do batismo, como novas criaturas. Nos ajuda a cada dia nos erguermos
deixarmos para trás a velha vida, experimentarmos uma nova vida. Também peço, Senhor, por este homem, esta mulher que ainda não é batizado. Ajuda esta pessoa a tomar essa decisão hoje, Senhor. Que não seja amanhã, mas seja hoje, porque Satanás está tentando impedir esta pessoa com mentiras na sua mente. Mas abre a mente desta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos recebe como filhos e Tu nos dá uma nova vida. Te adoramos, Senhor. Amém. Amém, que Deus abençoe você. Compartilhe o devocional. Eu quero fazer um convite, se você é aqui da região do Vale dos Sinos, se você ainda não é batizado. Neste domingo agora, nós vamos ter batismo aqui na igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo. Para toda a região do Vale dos Sinos, e você pode se batizar. Eu vou colocar um link, hoje ainda, aqui no grupo, que o título do link é Seja Batizado. Se você quer ser batizado, você vai entrar no link e você vai preencher. E ou você pode me chamar também no privado e dizer, eu quero ser batizado, pastor. Eu vou te dar todas as instruções, tá bom? Domingo pela manhã, 9 horas, você vai estar conosco e você vai passar pelas águas do batismo. Vai ser um momento lindo, uma festa diante de Deus, ok? Então, se prepare. Se Deus colocou essa decisão no teu coração, se na sua igreja vai ter batismo, se você é de outro ministério, procure a sua igreja. Mas se você não é de nenhuma igreja, ou você é da igreja Encontros de Fé, ou não vai ter batismo na sua igreja, o seu pastor permite, venha se batizar conosco nesse domingo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e até amanhã em mais um devocional.